A imunologia é a ciência que estuda os mecanismos de defesa do nosso organismo a fim de garantir a homeostasia quando um corpo estranho o invade. Dessa forma, o conjunto de órgãos, tecidos, células e moléculas que trabalham nessa defesa é chamado de sistema imune. Componentes do sistema imunológico. As células-tronco hematopoéticas possuem a capacidade de diferenciação em qualquer outro tipo de célula, e são a partir destas que são formados os fragmentos sanguíneos, como plaquetas, leucócitos e eritrócitos. As plaquetas atuam no processo de coagulação e também ajudam na reparação de vasos sanguíneos que sofreram algum tipo de lesão. Os leucócitos também são chamados de glóbulos brancos e são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo. E, por fim, os eritrócitos, também conhecidos como hemácias ou glóbulos vermelhos, são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio no organismo. Para facilitar o estudo, as células-tronco hematopoéticas se dividem em duas grandes linhagens, linhagem mieloide e linhagem linfóide. A linhagem mieloide dá origem a algumas células, como, por exemplo, eritrócitos, que, como já citamos, também são chamadas de hemácias, megacariócitos, que, quando fragmentadas, são chamados de plaquetas, monócitos, que recebem esse nome apenas quando estão na corrente sanguínea e quando migram para os tecidos, são chamados de macrófagos, e também granulócitos. Este último incluem neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos são do grupo de células responsáveis pela fagocitose de partículas estranhas. Eles se destacam por serem as células mais numerosas entre os leucócitos. Os eosinófilos, por sua vez, têm papel importante em infecções parasitárias e processos alérgicos. Já os basófilos também atuam em processos alérgicos e liberam heparina no sangue, uma substância anticoagulante. É importante lembrar que a produção da linhagem mieloide é estimulada por um fator chamado interleucina 3, que sinaliza para a célula-tronco. Vejamos agora a linhagem linfóide, que são células que dão origem aos linfócitos. Eles identificam especificamente moléculas e células estranhas. São eles linfócitos T, linfócitos NK e linfócitos B. Os linfócitos T agem de forma bastante direta, ou seja, não precisam de nenhum intermediário para agir contra o agente agressor. Eles são armazenados e maturados no timo, um órgão linfóide. Os linfócitos B saem prontos da medula, porém, agem de forma indireta, ou seja, produz um anticorpo para cada ação. Quando o linfócito B está ativado, ele é chamado de plasmócito. De maneira simplificada, os linfócitos NK são um tipo de linfócitos citotóxicos necessários para o funcionamento do sistema imunitário inato. Tem um papel importante no combate a infecções virais e células tumorais. Diferente da linhagem mieloide, a sinalização para a célula-tronco para a produção de linhagem linfóide é feito pela interleucina 7. Os órgãos linfóides são tecidos organizados onde os linfócitos eles vão interagir com as células linfóides não importantes. No nosso corpo existem diversos locais onde ocorre a produção das células linfóides maduras que vão agir no combate a agressores externos.
Os órgãos linfóides, eles são divididos em primário e secundário. O primário, ele está localizado no timo, que é o local que ocorrem as principais fases do amadurecimento dos linfócitos, T e B, respectivamente. Os linfóides primários é dividido em 2 tubos, sendo ele o direito e o esquerdo, além de ser revestido por uma capa fibrosa que vai penetrar pelo parênquima tímico e vai formando septos conjuntivos, que vai dividindo os lóbulos em demais lóbulos. Os secundários são pequenos órgãos em forma de feijão que ele vai aparecer no meio do caminho dos vasos linfáticos. Ele vai estar aparecendo no meio do caminho desses vasos. Normalmente, eles vão encontrar agrupados também em partes próximas dos membros, como por exemplo aqui do pescoço. Então, eles podem se encontrar aqui agrupados no pescoço. Eles filtram a linfa que chega até eles e vão remover as bactérias, os vírus e todo o resto celular. O sistema linfático, ele consiste em um conjunto de vasos que possuem válvulas que se distribuem por todo o nosso corpo e com exceção de alguns órgãos, né? Os vasos linfáticos, eles saem por 2 ductos principais, sendo eles o ducto teórico e o ducto linfático direito. Até aqui, o vídeo abordou sobre o sistema imune. Mas qual resposta é produzida por esse sistema? Bom, essa resposta recebe o nome de resposta imune e trata-se de uma resposta coordenada e coletiva das células e moléculas do sistema imune em resposta a um determinado estímulo. Ou seja, quando o sistema imune é ativado, automaticamente induz uma resposta imune que pode ser classificada em primária, que é a reação do organismo quando entra em contato pela primeira vez com a substância considerada estranha. E é válido ressaltar que nesse tipo de resposta ocorre a formação de células de memória. Já a secundária, o organismo já manteve contato prévio com a substância estranha. Nesse tipo de resposta, o organismo já conta com o linfócito T e B de memória, e por isso a resposta é mais rápida e intensa. A ativa, o organismo recebe antígenos atenuados, provocando uma resposta imunológica. De forma mais detalhada, é quando conseguimos induzir o nosso organismo a produzir células de memória, ou seja, induz o corpo a produzir anticorpos. A passiva, o organismo recebe produtos de linfócitos B, que são os anticorpos, ou seja, recebe os anticorpos já prontos. A inata, a resposta é rápida e a defesa é igual para todo tipo de reação, ou seja, o mecanismo é o mesmo. Já a adaptativa, a resposta é mais demorada, sendo efetiva pela alta especificidade. No próximo vídeo, iremos entrar em detalhe a respeito da resposta adaptativa. Um abraço e até lá!